caminho, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte da nossa vida. É Band, uai! A Band FM é diferente de tudo que você já ouviu. Com uma programação próxima do seu ouvinte, prêmios e as notícias do mundo artístico. Band FM, a sua rádio do seu jeito. Minas Urgente e oferecimento. Limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Ausente, mas trabalhando à distância, prefeito e vice de Uberlândia estão fora do país, despachando online. Presidente da Câmara não foi acionado para assumir o executivo. Mais rigor com os atestados. Unidades de saúde em Uberaba mudam critérios para a emissão da confirmação de doença. Mais que merecido, Congado pode ser reconhecido como expressão cultural e religiosa nacional. 10 mil metros quadrados de queijo, contagem regressiva para Expo Queijo de Araxá. Advogado do Povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo Bandzap. Hoje é terça-feira, 17 de junho, Minas Urgente está no ar. Mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Magnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação, desejando a todos uma ótima terça-feira, uma ótima tarde. Vamos juntos até 1h50 com muita informação aqui no Minas que você já conhece. Jornalismo dinâmico, com credibilidade, para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, hein? O programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Você já está vendo aí, Bandzap está liberado. Você comenta os assuntos de hoje, participa dos nossos quadros aqui, você tem voz ativa. Na internet a gente também marca presença, nosso canal no YouTube. Você já se inscreve lá no canal da Band Triângulo, a gente está ao vivo. Você pode assistir onde estiver e rever toda a nossa programação nas redes sociais, Instagram e Facebook, @Band Triângulo. Tem notícia para você o dia todo, as minhas redes, @Bagnet. Acompanha lá, tá certo? Daqui a pouquinho, a gente vai falar dos seus direitos no nosso quadro Advogado do Povo. Bandzap segue liberado para você, então aí mande a pergunta, a cidade de onde está falando e tire a sua dúvida, né? Aquele problema no trabalho, foi demitido sem justa causa, enfim. Tire a sua dúvida que o nosso advogado responde para você, tá bom? A gente começa o programa de hoje falando da gestão pública. O prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio, e o vice Pelizer estão viajando, estão fora do país em comitivas oficiais. O prefeito Paulo Sérgio está junto com a Federação das Indústrias de Minas Gerais, aí no Japão. E o vice-prefeito, Vanderlei Pelizer, está em Israel sem data definida para voltar. Como é que fica a gestão da cidade? Não temos prefeito, estamos sem prefeito. Carlos Vilela traz as informações para a gente. Boa tarde para você, Vilela. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para todos ligados no Minas. Esta é uma questão que envolve não só o mundo político, mas também todo o cidadão que neste momento está se perguntando a quem fica o comando da cidade na ausência de prefeito e vice. Como você disse, o prefeito Paulo Sérgio integra uma comitiva de 250 políticos, né, ou dirigentes de outros municípios, além de empresários, representantes de entidades de classe, numa das principais feiras do mundo do negócio que acontece em Osaka, no Japão, a Expo Osaka 2025. Já o vice-prefeito Pelizer também viajou numa missão para Israel e agora está lá numa situação difícil em decorrência do conflito Israel e Irã. E a grande pergunta é essa: a quem está o comando da cidade? Há inclusive quem questiona, e isso já chegou no Legislativo Municipal, o vereador Higino do PT, inclusive, chegou a mencionar aí um pedido de cassação
do vice-prefeito Pelizero, uma vez que ele poderia estar aqui fazendo aí o trabalho que seria feito pelo prefeito Paulo Sérgio, até porque tinha já esse compromisso agendado. E esse pedido de cassação foi feito pelo vereador Higino do PT. Mas a Câmara Municipal, neste momento, Bagnetti, por nota, disse que não irá se manifestar sobre a ausência do prefeito Paulo Sérgio e lembrou que, de acordo com a lei orgânica do município, o chefe do executivo só precisa solicitar licença ao legislativo em caso de ausência por período igual ou superior a 15 dias, o que não é o caso da previsão da viagem do prefeito Paulo Sérgio ao exterior. Normalmente, quando esse período é estendido e na ausência do prefeito e do vice-prefeito, além desse período, quem por lei tem que assumir o comando da cidade seria o presidente da Câmara Municipal, presidente do Legislativo. Isso vale tanto nas esferas municipal quanto estadual, quanto nacional. Enquanto isso, o que a gente aguarda é que essa solução do conflito lá em que se encontra o vice Pelizero, assim como também a participação de Uberlândia nesta importante feira, tenha resultados positivos. Por enquanto, a cidade continua sob o comando de Paulo Sérgio, mesmo despachando digitalmente à distância. Bagnetti. Tá certo, Vilela. Obrigado pelas informações. O cidadão fica curioso, tentando entender como é que funciona, e o argumento aí, então, a justificativa do município é justamente essa. Apesar aí, então, da ausência, né, não só da cidade, mas como do país, prefeito e vice têm condições de continuarem despachando de forma online, né? Então, a cidade não estaria sem comando. Agora, o que reza a legislação é justamente isso que Carlos Vilela falou. Não tem o presidente da República, não tem o vice, assume o presidente da Câmara dos Deputados. Se não tem o governador, não tem o vice, assume o presidente da Assembleia Legislativa. Não tem o prefeito, não tem o vice, assume aí o presidente da Câmara Municipal. O presidente Zezinho Mendonça não foi acionado para assumir, como disse o município justifica, está tudo funcionando normalmente, apesar da ausência dos dois representantes maiores da cidade de Uberlândia. São as facilidades da tecnologia. Ontem falávamos do mercado de trabalho e muita gente trabalha online. Tá aí, então, os nossos gestores públicos se valendo também dessa tecnologia para poder continuar despachando. Mas a legislação é clara, né? Você tem aí a linha sucessória. Então, a gente segue acompanhando aqui, deixa você de casa muito bem informado. E olha só, as cidades da região estão no ranking das que mais abriram empresas este ano em toda Minas Gerais. É um indicador importante da nossa economia. César Campos, direto de Araxá, tem as informações. Boa tarde para você, César. Belíssimo lugar aí, hein? E Bagnetti, boa tarde para você, boa tarde a todos. Estou no Parque do Barreiro e para dar essa boa notícia, né? Patos de Minas, Uberlândia e Uberaba lideram o número de empresas abertas no Alto Paranaíba e no Triângulo e também estão no topo da lista estadual. Até no mês passado, 619 empresas foram abertas em Patos de Minas, sendo 117 somente no mês de maio. Em Uberaba foram 535 no ano e 166 em maio. E em Uberlândia, 2.853 empresas este ano, 947 somente em maio. Os resultados ajudaram Minas Gerais a alcançar, Bagnetti, um novo recorde, e é um recorde importante. O desempenho registrado agora mostra que Minas Gerais alcançou um recorde com quase 50 mil novas empresas. Esse é um desempenho que é registrado e foi de 24% maior que o número registrado em janeiro do ano passado e 142% superior ao mesmo período de 2019. Todos os setores, Bagnetti, apresentaram aí um bom resultado, mas a gente tem aí dois setores que tiveram destaque. O comércio teve uma variação positiva de 16% e também a indústria, uma variação positiva de 12%. Fora isso, o setor de serviços teve um aumento aí de 27%.
Por outro lado, Bagnete, a gente fala sempre que teve um aumento aí, o crescimento do número de empresas na nossa cidade, também na região, mas teve também aquelas empresas que deram baixa, aquelas empresas que fecharam, segundo o governo de Minas, 39 mil extinções empresariais neste mesmo período, contra 25 mil em 2024, uma variação de 54,13%. Mas a notícia que mais nos interessa é essa: as cidades da região, em especial Patos de Minas, Uberaba e Uberlândia, liderando o ranking estadual, liderando, logicamente, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, mas liderando também o ranking estadual de abertura de novas empresas. Eu volto com você. Obrigado, César, pelas informações. É um recorte importante para mostrar a nossa economia, a economia regional, a quantidade de empresas aí, então, sendo estabelecidas na cidade. É um número que a gente precisa lembrar, ele caminha paralelo a uma outra estatística que a gente sempre traz aqui para você, a quantidade, né, de empregados e desempregados do CAGED, também do Ministério do Trabalho, a quantidade de pessoas que foram contratadas com carteira assinada e quantidade de pessoas que foram demitidas, né? Quando a gente fala da abertura de empresas, aí a gente já engloba, né, os trabalhadores que estão empreendendo, que abrem o próprio negócio, seja, né, de porte pequeno ou grandes empresas, tá? Então são dois números que caminham paralelos na nossa economia regional. Olha, o período de queimadas já começou, não tenha dúvida disso. De ontem para hoje, Uberlândia teve pelo menos 7 queimadas aí atendidas pelo Corpo de Bombeiros, reflexo, claro, do período de estiagem. E tem também os incêndios criminosos. Gustavo Galvão é que traz as informações agora ao vivo para a gente. Boa tarde para você, Galvão. Ei, Bagnete, boa tarde para você, uma ótima terça-feira a todos que acompanham a programação da Band Triângulo Minas Urgente. É isso mesmo, e essas 7 ocorrências mencionadas por você, todas elas ontem à tarde aqui na cidade de Uberlândia, em diferentes pontos, o que mobilizou muitos militares do Corpo de Bombeiros. O primeiro deles se dá no Distrito Industrial, mais precisamente nas proximidades do cruzamento do Anel Viário com a Avenida Antônio Tomás Ferreira de Rezende, abaixo da empresa Cargill. O fogo foi extinto, mas a causa ainda é desconhecida. Agora, em outro extremo da cidade, no bairro Luizote de Freitas, um incêndio assustou os moradores que relataram preocupação com a propagação do fogo. Situação semelhante também ocorreu na região do São Jorge e Shopping Park, também no Anel Viário Sul, onde outro incêndio foi registrado. Vale lembrar que neste mesmo local, focos de queimadas já haviam sido registrados também no Morada Nova e também no Jardim Europa, onde parte da vegetação também foi consumida pelas chamas. Até o momento não há registro de feridos e os bombeiros seguem então em monitoramento nessas áreas que são muito preocupantes, Bagnete. Obrigado, Galvão, pelas informações. A gente está vendo as imagens aí, né? E muitas dessas queimadas, elas tomam proporção que demandam muitos homens à frente aí, né, nessas frentes de combate a incêndios. É só o início do período. Muitas cidades já estão se mobilizando, Defesa Civil Estadual, para evitar grandes queimadas, né, situações de calamidade que nós já enfrentamos anteriormente. Ações preventivas, tá, nesse período de seca, estão sendo tomadas também, olha só, na cidade de Araguari. Já mostrei para você Uberlândia, Uberaba, Araxá. Araguari também está mobilizada, tá? Teve um encontro na cidade, reunindo aí diversos setores da Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, vereadores, justamente para definir medidas, tá, para evitar as queimadas. Então vai ter palestras, distribuição de material educativo, campanhas de conscientização em parceria com a Educação Municipal e o Programa Geração. A abertura das ações está marcada para o dia 9 de julho, mas nunca é tarde para a gente aí já estar alerta, tá bom? Olha só, agora os atestados médicos vão ser dados apenas para quem não tem de fato condições clínicas de ir ao trabalho. Pelo menos é a proposta de uma nova medida em Uberaba. Juliano Carlos é que está ao vivo com a gente, trazendo as informações. Mais rigor na hora de emitir um atestado, Juliano. Boa tarde para você.
Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isto mesmo, essa medida foi proposta pela Sociedade Educacional Uberabense, a gestora das UPAs do Parque do Mirante e São Benedito aqui em Uberaba. Por que essa situação, Bagnete? Porque de dezembro do ano passado, aliás, de dezembro de 2023 até julho do ano passado, quase 130 mil atestados foram emitidos para pessoas que comparecem nessas unidades, alegando que não estão em condições de trabalhar, que está com dor de dente, dor de cabeça, dor no pé. Várias pessoas reclamam desse tipo de problema. Então a UPA constatou a princípio, a gestão das UPAs, que cerca de 240 atestados por dia estavam sendo emitidos. Então está endurecendo esta questão da emissão de atestado e realmente só quem não tem condições para trabalhar que vai receber o atestado médico. Até mesmo porque, Bagnete, aí vem o X da questão. Esses atestados, o atendimento ele aumenta principalmente nas segundas-feiras, querendo ou não é o Dia Nacional da Ressaca, e também nas vésperas de feriado, como vai ter agora o feriado esta semana, as pessoas procuram antes já para emendar todo o feriado. Então, alguns procuram porque realmente necessitam do atendimento, mas você conhece bem o brasileiro, quer dar aquele jeitinho, aquela pedalada para não trabalhar. Então, aqui em Uberaba vai ser diferente, porque endureceu as regras para testado entregues nas unidades de saúde. Volto com você. Tá certo, Juliano. Explicou bem explicadinho, tá? Isso aí tem que propagar para o Brasil inteiro, porque a gente sabe que tem uns espertinhos aí, ó. Sexta-feira, o cara quer dar uma esticada no final de semana, né? Tá meio baleado. Ou então na sexta, véspera de feriado, o camarada, ai, tô com dor de dente, tô com dor de cabeça. Toma um remédio e vai trabalhar. Simples assim, entendeu? Então agora vão ser mais criteriosos na hora de emitir os atestados médicos, porque tem uma turma aí, ó, que vai só na lábia. Tem posto de saúde que trabalha só para atender aí o pessoal que está mal intencionado, né? É brincadeira, você quer mais. O brasileiro depois reclama, depois senta em cima do próprio rabo e quer reclamar dos outros. Eu vou te falar, viu? Falando de saúde ainda, falando de atendimento público, a gente vai ter reforço na saúde de Uberlândia. Olha, foram assinadas as ordens de serviço para a construção de novas sedes da UBSF, nos bairros Morada Nova e Itaiamã. As obras terão início imediato e estarão avaliadas em mais de 4 milhões de reais. A Prefeitura informou que os espaços vão substituir as unidades já existentes nesses bairros. Os serviços serão supervisionados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. De novo, eu falo e repito aqui, aquele tipo de notícia que a gente tem que compartilhar com o cidadão, com você, amigo, telespectador, para a gente ficar fiscalizando. É mais do que obrigação aí do poder público, tá certo? Pessoal, tá frio. As temperaturas caíram bastante nas últimas semanas, noites geladas, temperatura madrugada, então nem se fala, né? E muita gente não tem um agasalho para se proteger. A gente tem visto isso. Então a campanha do agasalho está a todo vapor, é a campanha do agasalho 2025 e você é nosso convidado para a gente exercer a solidariedade e doar agasalhos, cobertores, qualquer peça de frio é muito bem-vinda para a gente aquecer o coração de quem mais precisa. Ivan Negócios Imobiliários. Desde 1980, a nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Politriz. Cuidar é de casa. Realização Band Triângulo e Band FM. Você viu quanta gente envolvida para ajudar, né? E você é o nosso convidado. A campanha da Agasalho tem também a Caravana do Bem, que vai percorrer vários pontos da cidade para buscar as doações. No ano passado, foram arrecadados mais de 50 toneladas de agasalho, graças à ajuda de todo mundo. E esse ano, a gente quer superar essa meta e muito, tá bom? Separe suas peças para doação, leve nos pontos de arrecadação, que são vários em toda a cidade,
porque essa é a campanha do Agasalho 2025. Menos frio, mais calor e mais amor. Olha, eu já estou recebendo muitas perguntas aqui para o advogado do povo. Libera o Bandzap, por favor. Pessoal que já quiser se antecipar, mandar as perguntas, o Bandzap está liberado, o advogado do povo está chegando para a gente falar dos seus direitos, tá bom? Olha só, vários tipos de armas, munições foram apreendidas na zona rural de Natalândia, em Unai. Também foram encontrados 13 quilos de peixe sem comprovação de origem. A Polícia do Meio Ambiente recebeu uma denúncia de pesca e caça irregular na região do Rio Preto. O homem de 56 anos admitiu não ter licença para as duas práticas aí e foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. E um homem é suspeito de matar a esposa e depois se matar em Uberaba. Os corpos foram encontrados por um amigo do filho. Juliano Carlos está de volta, pelo menos a princípio, essa é uma das hipóteses que a polícia está trabalhando, né, Juliano? Exatamente, Bagnete. Essa tragédia familiar foi registrada pela Polícia Militar ontem no final da tarde. As equipes da Patrulha Rural foram solicitadas pelo filho do casal. Ele relatou que desde a manhã estava tentando contato telefônico e através de mensagens com a mãe, não estava conseguindo. Pediu para um amigo ir na fazenda onde os pais moravam para verificar a situação. Esse amigo foi até o local e se deparou com os corpos na sala com perfurações a princípio de disparos de arma de fogo. Relatou para o amigo, então ele foi até a fazenda, já acionou a Polícia Militar e também outras forças de segurança. A PM compareceu junto com a perícia da Polícia Civil e foi constatado que a mulher foi morta com tiros realmente, a princípio desferidos pelo próprio marido e depois ele tirou a própria vida. A mulher tinha 64 anos e o esposo tinha 67. Esse filho relatou ainda aos policiais militares que o pai fazia uso frequente de bebidas alcoólicas, discutia bastante com a mãe e já tinha falado na família que iria atentar contra a vida dele e também contra a vida dela. Então a perícia trabalha com essa hipótese de um homem feminicídio e na sequência um autoextermínio. Os corpos foram levados para o IML e a perícia apreendeu na casa uma câmera de monitoramento que pode ter gravado esse crime, além dos aparelhos celulares do casal, uma pistola que foi utilizada neste feminicídio e mais 4 espingardas que também estavam na casa, todas documentadas e regularizadas no nome do proprietário. Mas infelizmente tivemos essa tragédia e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil, que esteve no local, também está investigando esse caso. Bagnete. Obrigado, Juliano. Mais um caso terrível que lamentavelmente a gente tem que compartilhar aqui, né? Nem tudo que parece a polícia, ela tem que investigar e se certificar de todos os lados aí que de fato foi um feminicídio, um homem que matou a companheira e depois tirou a própria vida. Mas precisa esgotar aí todas as linhas de investigação. Se tratando de mais um caso de violência doméstica, aí sim a gente pode falar que é um caso de extrema covardia. O camarada tira a vida da mulher e depois tira a própria vida. Deixa a mulher seguir a vida dela e ele que defina a dele. Uma carga de anabolizantes paraguaios com destino a Maceió, em Alagoas, foi apreendida na BR-364 em Campina Verde. Polícia Militar Rodoviária pegou no pulo. O produto era transportado por um casal. Durante a abordagem, os militares constataram que o banco traseiro estava repleto de caixas contendo os medicamentos, anabolizantes, essa tranqueirada toda aí. Um homem de 48 anos e a mulher de 40 foram levados para a delegacia da Polícia Civil de Iturama e autuados por tráfico de drogas. Segundo a polícia, a carga é avaliada em R$300 mil. Bora fazer o primeiro intervalo aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, advogado do povo. Mande suas perguntas, vamos falar dos seus direitos, é rapidinho. Ivan Negócios Imobiliários. Desde 1980, a nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho.
A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio. Doe calor. Espalhe amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Politriz. Cuidar é de casa. Realização Band Triângulo e Band FM. Chegou uma oportunidade imperdível para você melhorar sua qualidade de vida. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. No mês dos namorados vai trocar o óleo do seu veículo? Venha para a troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. Serviços realizados nas lojas de Uberaba, você concorre a prêmios da campanha da CDL. Não é isso, Fabiana? É isso mesmo. No nosso espaço, cuidamos do seu veículo com honestidade e confiança. A troca de óleo da Casa dos Filtros. Vem pra cá. Neste mês dos namorados, aqueça seu amor com Explosão Modas. Várias opções para você presentear em calçados e confecções. Tem blusas de moletom a partir de R$ 99,90. Tênis e sapatênis a partir de R$ 99,90. E todo estoque em até 5 vezes. É isso, Marquinhos? É isso aí. Venha pra Explosão. O menor preço da região. Explosão Modas, vem pra cá. Quer curtir as festas juninas e comer o que você gosta? Venha para o Instituto Implementar e deixe a sua saúde bucal em dia. Curta os melhores momentos da sua vida sem medo, não é isso, Elton? É isso mesmo. Aqui cuidamos do seu sorriso e ajudamos você a mudar de vida. Instituto Implementar. Vem pra cá. Toda terça-feira, você já sabe, é dia da gente falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Com ele, doutor Leônidas. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Bagnete. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos aqui que nos acompanham no Minas Urgente. Nós agradecemos mais uma vez a presença do doutor nessa missão tão nobre que é falar dos seus direitos. Bandzap libera o número aí para o pessoal participar. Peço que mande a pergunta e a cidade de onde está nos acompanhando, só para a gente ter uma referência. Doutor, vamos começar com o Celso, lá de Uberaba. Ele quer sair do emprego, não aguenta mais trabalhar a noite toda. Mas o empregador diz que não manda embora. E aí? Ele gostaria de receber o acerto, né, como deveria ser, sem perder os benefícios. O que fazer numa situação como essa, doutor? Aí, Celso, muito bem. É uma boa pergunta e uma pergunta que eu acredito que sana dúvidas de muita gente. Regra geral, a empresa não é obrigada a mandar o empregado embora e pagar os direitos decorrentes de uma dispensa sem justa causa. Esse é o sonho de todos. Mas isso não significa que não haja um caminho para que isso se efetive. Mas aí tem que ser estudado o caso concreto de modo a verificar se o empregador está cometendo alguma falta grave, aquela prevista no artigo 483 na CLT. Temos ali um rol que discrimina que o empregado poderia considerar seu contrato de emprego rescindido caso o empregador incorrer em uma daquelas faltas. Então, é o caso concreto. Mas, regra geral, não tem jeito. Se o empregado quer sair do emprego, ele tem que pedir demissão. Embora o trabalho à noite seja muito cansativo, muito degradante, mas ele é permitido por lei. Só o trabalho à noite por si só não basta para o empregado considerar rescindido o seu contrato de trabalho de forma indireta. Tem que verificar se tem alguma outra falta grave, aí só mesmo estudando o caso. Doutor Olair está nos acompanhando aqui no bairro Moarama, em Uberlândia. Ele conta a seguinte situação, né? Fica aqui, inclusive, as nossas condolências à família. Ele conta que o sogro faleceu este final de semana. A esposa atual do sogro tem união estável, isso já de muitos anos. A família quer saber se ela tem direito de receber a pensão, aí então, do companheiro, né, uma vez que ele era aposentado do INSS. Se ela for dependente econômica, sim, tem como. A questão é que a união estável por si só, ela já não gera de forma automática o direito a essa pensão. Primeiro vai ter que se reconhecer essa união estável para depois entrar com esse pedido. Esse é o grande problema. Se já fosse casado, não teria
qualquer tipo de problema, presumidamente ela teria direito a essa pensão. Então vai ter que primeiro reconhecer a união para depois entrar com esse pedido. Doutora Marise de Uberaba está nos acompanhando também. Ela gostaria de uma explicação. Ela quer saber se é correto o advogado cobrar 30% do benefício do cliente. Por exemplo, se receber daqui a um ano, ele também receberá durante esse um ano 30% do benefício. É correto, está previsto em contrato, 30% não é abusivo. É permitido hoje você pactuar dessa maneira, até porque o advogado ele corre risco junto com o cliente. Então, se o cliente não ganhar absolutamente nada, o advogado não ganha. Então, a gente chama isso de contrato de honorários, e no latim significa ad exitum. Em resumo, em linhas gerais, em razão do êxito da causa. Ou seja, se eu for exitoso, se eu ganhar, eu ganho. Se eu perder, eu perco. Então, é perfeitamente válido. Doutor, olha só que bacana. Quem está conosco aqui é o Juninho Tosta, radialista. Obrigado, amigo. Nosso companheiro aí dessa jornada da comunicação, junto com a dona Tereza, sempre assistindo lá de Uberaba. Pergunta do Juninho é o seguinte: doutor, estou pesquisando sobre a redução de parcelas de um financiamento de veículo. Pergunto, se entrando com essa ação, se o nome fica sujo para outros financiamentos. E como funciona essa modalidade, doutor? Um abraço a todos, parabéns pela participação. Perfeito. Essa é uma pergunta de $1 milhão que a gente não tem uma resposta. Porque nós não sabemos o que acontece por trás das cortinas de um banco, se existe ou não a chamada lista negra, essa pessoa aqui entrou com ação, vamos passar uma lista negra para não liberar financiamentos. Não sabemos. Existem indícios de que ela exista. Se ficar provado, cabe indenização contra o banco. Cabe propor uma ação contra o banco visando indenização por dano moral. O difícil é provar isso. Eu não tenho notícias de que alguém conseguiu provar a existência desta lista. Mas que existem indícios sim. Mas não há como aqui cravar de forma certa. Doutor, a Márcia Carlos, aqui de Uberlândia, também está conosco. Doutor, trabalho em uma empresa que não está recolhendo, não está depositando o meu FGTS. Qual atitude eu, enquanto trabalhador, devo tomar? Muito bem. Olha só, falamos lá atrás, a pergunta do colega que falou sobre o trabalho noturno, se eu poderia considerar fazer alguma coisa para o empregador me mandar embora. Naquele caso, no primeiro momento, não me parece ser possível, mas nesse caso, você tem uma falta grave, prevista no artigo 483 da CLT, quando o empregador ele descumpre a lei ou o contrato. O depósito do FGTS é previsto em lei. Se o empregador deixa de fazê-lo, ele está descumprindo a lei. E o empregado pode considerar seu contrato de emprego rescindido. É o que chamamos de rescisão indireta. Quais são os efeitos? É você receber os seus direitos como se o empregador estivesse mandando você embora. O empregado pode fazer isso. Basta que ele notifique o empregador, ele propõe uma ação na justiça, recomenda-se a constituição de um advogado e pedir a rescisão injusta por ausência de depósitos no FGTS. É o que o empregado pode fazer se ele quiser. Doutora Angélica, de Uberlândia, também está acompanhando. Obrigado pela audiência de sempre, tá, Angélica? Doutor, estou afastada do trabalho desde 30 de dezembro de 2024. O que eu queria saber é o que fazer, porque eles descontam o vale-transporte de mim sem me passar o passe ou o dinheiro. Eu não recebo vale-transporte, recebo ajuda de custo e mesmo estando afastado, eles continuam pagando a ajuda de custo e o vale-transporte. Só que eu falei que estou afastada. Para onde esse dinheiro está indo? Porque eu não recebi nada, não estou recebendo e não sei onde está o dinheiro. O que eu devo fazer, doutor? Notificar o empregador, E pedir para que os descontos sejam cessados imediatamente e receber de volta, Esse é o caminho. Qual que é a razão de ser do vale-transporte? É o transporte do empregado da sua residência ao local de trabalho. Ora, se eu estou afastado, não há que se falar em pagamento e de vale-transporte, tampouco em desconto. O empregador não te dá e não desconta. Essas são as duas coisas. Então, eu vejo aí um desconto indevido que você pode notificar para recebimento de volta desse valor. Primeira participação do Dr. Leônidas, daqui a pouquinho ele retorna, a gente segue respondendo suas perguntas, falando dos seus direitos, pode continuar participando. Combinado, doutor? Combinado, Wagner. Daqui a pouquinho aguardo sua pergunta, tá bom? Porque agora eu quero falar para você dos melhores amaciantes concentrados da atualidade. Claro, são os novos amaciantes concentrados TUF,
com muito mais explosão e fixação de cheiro nas suas roupas. Gente, é bom demais, né? A Start buscou o que há de melhor na perfumaria mundial para trazer esses lançamentos para você. Os novos Tuf concentrados vêm na versão de 1 litro, 1,5 litro, 500 ml, trazendo, além da alta performance e maciez para suas roupas, a perfumação de longa duração. Deixa eu mostrar mais um pouquinho para você. Sabe que o novo Tuf concentrado bem que merecia um daqueles comerciais super exagerados? Com florzinha voando, câmera lenta, cabelo esvoaçante. Mas ele não precisa de nada disso pra mostrar que ele é todo bonitão. Todo poderoso, com perfumão que dura um tempão nas roupas. Na minha casa não entra cheirinho de roupa limpa, não. Aqui é cheirão de roupa limpa. Exagerei? Nada! Experimenta Tuf, depois você me conta. Novo Tuf concentrado com 10 vezes mais perfume. E é cheiroso demais da conta, tá? Novos amaciantes Tuf concentrado. Se você ainda não está usando aí na sua casa, faz o teste e você vai comprovar que não precisa pagar mais para ter um alto resultado. Tuf tem a qualidade Start e na Start a gente confia. Olha só, o congado pode ser reconhecido como uma expressão cultural e religiosa nacional. A decisão deve ser divulgada ainda hoje e o pedido partiu aqui de Uberlândia. Carlos Vilela está muito bem acompanhado, tem as informações. É com você, Vilela. Exatamente assim, Bagnete. Partiu daqui, né? Um pedido da secretária Mônica Debs de Cultura aqui de Uberlândia para uma referência que Uberlândia já é na congada brasileira. E esta confirmação vai acontecer, secretária, em pouco mais de 1 hora. Como é que está o coração para esta expectativa e como que vai acontecer a assistência dessa conferência que acontece daqui a pouquinho em BH? Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu acho que o coração de todos os reinados congadeiros do país estão batendo ao ritmo dos tambores. Muita expectativa, muita espera para que isso acontecesse e bastante emocionada em saber que um pedido que saiu da cidade de Uberlândia, numa parceria com algumas cidades da região que quiseram aderir. A princípio era um pedido de se estabelecer uma rota dos congados na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, tomou um vulto, endossando também um pedido que veio depois do estado de Goiás, e o IFAM e o IEFA cuidaram disso com muito carinho. Foi um trabalho feito a muitas mãos, muitas cabeças. Só em Minas Gerais foram entrevistados mais de 700 congados. E isso foi tomando uma proporção tão grande e hoje, finalmente, vai ser lido dentro do Conselho Consultivo a decisão final em relação ao dossiê para que essas manifestações sejam bens imateriais do nosso país. E isso vai poder ser acompanhado, Bagnete, daqui, do Teatro Nininha Rocha, daqui a pouquinho, por videoconferência, está perto. Qualquer pessoa pode participar e comemorar, secretária? Todo mundo deve comemorar. Vai estar no YouTube IFAM.gov.br. É só entrar que o vídeo vai estar sendo passado ao vivo. Nós vamos assistir a leitura desse parecer. E alguém me falou também que nós teremos uma pessoa de Uberlândia que trabalhou arduamente sendo entrevistada, que nesse momento está no Rio de Janeiro. Tá certo. Mistério também, agora nesse anúncio daqui a pouquinho, mas que é um moral muito grande para Uberlândia e para o Brasil, isso a gente não tem dúvida. Então, quem quiser assistir por videoconferência, aqui, Teatro Nininha Rocha, fica aqui no Centro Municipal de Cultura, na Praça Sérgio Pacheco, em Uberlândia. É muita moral, né, Bagnete? Com certeza, Carlos Vilela. Obrigado pelas informações. Mande meu abraço à secretária Mônica Debs. Todo mundo na expectativa para essa confirmação aí da Congado sendo reconhecido como patrimônio da humanidade, né? O patrimônio imaterial de todos os brasileiros, de todos os mineiros, e nós aqui de Uberlândia se orgulhando e muito porque o pedido partiu daqui de Uberlândia. Carlos Vilela vai acompanhar, nossa equipe vai acompanhar e eu quero trazer o resultado para você dessa confirmação
no Band Cidade, 10 para 7 da noite, tá? Depois do Datena e também amanhã aqui no nosso Minas Urgente. Falando de coisa boa, olha só, a Expo Queijo Brasil está chegando na nossa querida Araxá. 10 mil metros quadrados de puro queijo, César Campos. Conta pra gente. De puro queijo, aliás, são 6 toneladas de queijos no concurso e aqui nessa área externa. O evento, inclusive, ocupa esse ano áreas diferentes aqui no Parque do Barreiro. Apenas essa parte coberta que a gente está vendo, ela começa aqui bem em frente ao Grande Hotel e vira para o lado direito ali. Só ela, Bagnetti, soma 5.600 metros quadrados. O local vai abrigar a Feira Internacional de Negócios com 80 estandes, além da Vila Gastronômica e Cultural com 19 bares, restaurantes, 6 food trucks e um palco de 20 por 10 metros, onde tem várias atrações aí durante o evento. A montagem se concentra basicamente agora, Bagnetti, nesse corredor de onde eu estou falando ao vivo aqui e na lateral direita, ali na área externa do Grande Hotel. Mas os salões, Bagnetti, também serão utilizados. É uma tradição aqui da Expo Queijo também usar os salões famosos do Grande Hotel. O Fórum Internacional de Produtos da Agroindústria e da Agricultura Familiar será realizado no Salão Ouro Preto. O Salão Minas Gerais vai receber a primeira fase do concurso internacional de queijos, aquela fase que tem mais queijos, né? 1.000 queijos esse ano, de 16 países. E o Cine Teatro Tiradentes vai sediar o treinamento dos jurados e a grande final do concurso. Será quando a gente vai saber quem é o vencedor do Super Ouro. Vale sempre lembrar, né, Bagnetti, a gente sempre está na torcida, o Brasil nunca levou o prêmio, a Argentina e Itália são bicampeãs, mas nesse ano os queijos da França e da Suíça, além de outros países da América Latina, prometem dar trabalho. Somados os queijos do concurso e da feira aqui de fora, Bagnetti, como eu falei, são 6 toneladas de queijo só aqui. A Expo Queijo será realizada na próxima semana, entre os dias 26 a 29 de julho. Mexe com todo o comércio aqui de Araxá, a hotelaria praticamente já toda fechada, o pessoal já tendo que tentar aplicativos para tentar aí fazer as suas reservas e participar da Expo Queijo deste ano. E olha, queijo de 16 países, mais de 1.000 amostras, 6 toneladas de queijos. É muita coisa, né, Bagnetti? Eu volto com você. Tá certo, César. Ó, você tem a difícil missão de fazer a cobertura da Expo Queijo, trazer tudo aqui pra gente no Minas Urgente, tá bom? E aproveita e prova todos os queijos que você der conta. Já pensou que trabalho difícil esse do nosso amigo César Campos, direto de Araxá? Olha só que coisa linda, maravilhosa. É bonito de ver, gostoso de comer. Com essas imagens eu vou fazer o intervalo rapidinho. Coloca o queijo de volta aí. Daqui a pouquinho, advogado do povo, mande suas perguntas. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. Feirão dos Estofados Ofertão Móveis Araxá. Os menores preços e as melhores condições. Sofá retrátil reclinável só R$ 12,99. Sofá 3 e 2 lugares por apenas R$ 12,79. Sofá retrátil reclinável 2,30 metros por apenas R$ 12,159. O rei dos preços baixos decreta. Aqui os descontos são arrasadores. Ofertão Móveis Araxá. Do ladinho do Trevo Jardim Maracanã. Paralelo com a BR-050. Saída para São Paulo. Chegou uma oportunidade imperdível para você melhorar sua qualidade de vida. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Rede Soma Drogaria, sempre com as melhores ofertas. Antigripal Cimegripe R$14,90. Lenço umedecido R$8,99. Creme Scala 1 kg R$9,99. E tem muito mais, não é isso, Bieli? Tem sim. Tem medicamentos, fralda geriátrica gratuita pela Farmácia Popular. Rede Soma Drogarias. Vem pra cá.
A necessidade de sua obra é caçamba? Fale com a Transforte. Precisa de maquinários de primeira linha, caminhões Munk, guindastes, rolão, roll-off e o famoso Julieta? Fale com a Transforte. Há mais de 30 anos atendendo Uberaba e toda a região com frota própria, equipe especializada e um serviço de alta qualidade. Transforte Locações. Vem pra cá. Mês dos Namorados, surpreenda seu amor com presente Ótica Crema. Compre um óculos de sol aqui na Ótica Crema e ganhe as lentes solares com grau e ainda tem muito mais, não é isso, Ângelo? Isso, e ainda concorre a um carro 0 km e as motos da campanha CDL premia você. Ótica Crema, vem pra cá! Você se preocupa com a sua saúde? Pois então, toda terça-feira, 1h50 da tarde, aqui no Band Mulher, especialistas trazem informações essenciais sobre o bem-estar, qualidade de vida e tudo que envolve a sua saúde. Corpo e mente em equilíbrio, oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. De volta, agradecendo sempre a sua participação. Band Zap sempre liberado para você participar conosco aqui do Advogado do Povo, tá bom? 2 acidentes com mortes aqui em Uberlândia e Araguari. Gustavo Galvão tem as informações. Galvão. Pois é, Bagnetti, um atropelamento matou um homem hoje na BR-050, logo após o Parque do Sabiá, sentido Uberaba. A região fica próxima ali a um hipermercado. A vítima, ela não foi ainda identificada, pois não portava documentos pessoais e carregava uma vigota de 7 metros aproximadamente, quando foi atingido em cheio, primeiramente por um caminhão, e em seguida foi atropelado por diversos veículos, até o momento também não identificados. E uma unidade do suporte avançado do Corpo de Bombeiros compareceu ao local para constatar a morte, e também unidades da Polícia Rodoviária Federal estiveram ali para ajudar no fluxo do trânsito. Agora fica a cargo da perícia técnica da Polícia Civil investigar a dinâmica exata deste atropelamento. O fato que foi mais uma vida perdida aqui na violência do trânsito de Uberlândia. Agora nós vamos para a cidade de Araguari, porque uma criança de 9 anos morreu também após ser atropelada em um acidente ontem à tarde lá naquele município. Segundo a polícia, a vítima, João Neto Alves dos Santos, andava de bicicleta quando foi atingida então por um veículo no cruzamento da Avenida Belchior de Godoy. O motorista permaneceu no local e acionou o socorro. O SAMU e o Corpo de Bombeiros chegaram no local para prestar atendimento à vítima em estado grave com quadro de parada cardiorrespiratória e também com traumatismos. A criança foi levada para uma unidade de pronto atendimento, a UPA de Araguari. Em seguida, a vítima foi transferida aqui para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e, apesar de todos os esforços médicos empenhados, essa criança não resistiu e morreu. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que obviamente deu negativo para o consumo de álcool, e o caso será investigado pela Polícia Civil aqui lá da cidade de Araguari. Hoje pela manhã, o Instituto Médico Legal confirmou a liberação do corpo então desta criança. Então, no mais, fica as nossas condolências para essas duas famílias que choram a dor de duas perdas neste momento, Bagnetti. Realmente muito, muito triste. Obrigado, Galvão, pelas informações. Situação muito triste, né? Em todo caso que envolve criança, talvez eu acho que todos ficam mais sentidos ainda, lamentavelmente. Olha só, um caminhão capotou e caiu de um barranco ao tentar desviar de outro veículo na contramão. O acidente foi entre Carmo do Paranaíba e Rio Paranaíba. Segundo a Polícia Rodoviária, um segundo caminhão tentava fazer uma ultrapassagem perigosa. Para evitar a batida de frente, o motorista jogou o caminhão para a direita, perdeu o controle e tombou em seguida. O motorista teve alguns ferimentos, foi atendido na UPA de Carmo do Paranaíba. Olha só que cena, no mínimo curiosa. 2 homens e uma moto pararam em um bar para assaltar um idoso. Juliano Carlos tem as informações. O que eles queriam levar do senhorzinho?
Pois é, Bagnete, essa dupla está sendo procurada por várias equipes da Polícia Militar aqui em Uberaba, até mesmo porque não é a primeira vez que eles atacam. Então eles chegaram ontem à tarde nesse bar na Avenida Lucas Borges, na Vila Militar, inclusive um estabelecimento bastante frequentado por policiais militares aposentados e também policiais civis, mas deram sorte que não tinha nenhum ex-integrante da Segurança Pública na hora. Chegaram nessa moto de grande porte, renderam esse idoso que estava na porta com outros clientes, anunciaram o assalto, chamaram ele pelo nome, o que indica que ele já estava sendo monitorado ou os bandidos tinham informações privilegiadas e disseram que queria os ouros. Eles queriam os ouros que estavam com esse senhor, roubaram 2 correntes de ouro que estavam no pescoço dele, uma pulseira, uma aliança também de ouro, empurraram essa vítima contra a parede. Um dos bandidos deu buscas pessoais à procura de mais objetos e após essas agressões e esse assalto, ele subiu na garupa da moto e os dois fugiram sentido à Universidade. Os policiais militares foram ao local, pegaram as imagens das câmeras de segurança, conseguiram identificar a placa da motocicleta, só que era uma placa fria. Essa placa que está nessa moto de grande porte é pertencente a uma moto Honda CG Titan que foi tomada de assalto aqui no município. Então várias viaturas estão com essas imagens e os policiais estão fazendo uma verdadeira caçada a esses 2 bandidos que acabaram praticando esse assalto e levaram peças de ouro aqui no município, Bagnete. Tá certo, Juliano. A gente está vendo aqui, né, a tranquilidade do comparsa que está na moto e o outro senhor que está ali do lado perto da placa de carvão e gelo, tentando entender o que está acontecendo. Na hora que ele vê o que é, acho que a hora que cai a ficha ele pega e dá no pinote. Mas os caras são abusados demais, né? Um abuso sem medida, uma coisa como essa. Olha só, hoje a Polícia Militar aqui, então, em Uberlândia, fez uma prestação de contas, né, um encontro aí com os jornalistas da cidade, justamente para falar desse trabalho do novo comando recém-empossado aqui na cidade. Carlos Vilela tem as informações, é com você, Vilela. Bagnete, foi um café da manhã, um convite feito pelo comando da 9ª Região da Polícia Militar, presidido aí pelo Coronel André, com a participação de todos os comandantes de unidades da Polícia Militar aqui em Uberlândia. Na verdade, uma reunião muito proveitosa para tratar desta parceria Polícia Militar e imprensa, órgãos oficiais de imprensa e também alguns canais de comunicação oficiais, é claro. E esta reunião foi para afinar alguns pontos importantes desta parceria, ou seja, a Polícia Militar divulgando dados oficiais importantes, sérios sobre a segurança pública e tendo a imprensa também como parceira na retransmissão destes dados e também dando a notícia conforme e com apoio da Polícia Militar, calcado naquilo que a polícia fornece aos órgãos de imprensa. A gente, por exemplo, aqui na Band, só damos notícias conforme elas são relatadas em boletins de ocorrência, ou seja, com o crivo da Polícia Militar. Uma reunião bastante proveitosa e que, com certeza, quem sai lucrando é o telespectador, é o cidadão de Uberlândia, dessa parceria. E que essa parceria traga muitos benefícios em termos de segurança pública para a cidade de Uberlândia, não é mesmo, Bagnete? Com certeza, Carlos Vilela. Obrigado pelas informações. É importante essa parceria do cidadão com a polícia, da imprensa, dos jornalistas com a polícia, não é verdade? Uma parceria aí, então, que o motivo é mais do que nobre, tá certo? A segurança pública. Bora fazer um intervalo rapidinho, na sequência voltamos com o advogado do povo para falar dos seus direitos. Minas Urgente e oferecimento limpador perfumado Azulim, casa limpa perfumada, qualidade Start. Antes de pegar a estrada, faça uma revisão, check-up no seu veículo aqui na Fiauto Peças e Serviços. Suspensão, freio, direção, ar-condicionado, parte elétrica e muito mais, é isso, Amanda? É isso mesmo. Agende a substituição do óleo do automático aqui com a gente. Estamos com preços especiais. Fiauto Multimarcas, vem pra cá.
A Casa de Carnes Bandeirantes comemora 36 anos e o seu empório 6 anos, sempre com os melhores cortes em carnes, linguiças, quibes e ainda um completo empório com vinhos, cachaças, queijos, castanhas, tábuas de frios e muito mais, não é isso, Zé? Isso mesmo, o melhor sabor bovino está aqui. Casa de Carnes Empório Bandeirantes, vem pra cá. Venha sentir a melhor experiência gastronômica de Uberaba. A Luz Burger traz hambúrgueres suculentos, bebidas geladas, sobremesas de dar água na boca e aquele delicioso hot dog, né, Luciano? Isso mesmo, venha saborear o melhor hot dog de Uberaba. Luz Burger, vem pra cá! Constrói Pisos, a escolha certa na hora de construir sua casa. Na Constrói Pisos, você encontra qualidade, variedade e preços que cabem no seu bolso. Piso Extra Exportação, R$19,95 para transformar sua casa com economia e bom gosto. É Piso Extra Exportação, R$19,95. Temos o piso ideal para cada ambiente. Constrói Pisos, qualidade e economia para você construir a sua história. No São João do Bernardão, o preço baixa que faz a festa. Coxão mole bovino, R$ 34,99 o quilo. Costelinha suína congelada sadia, R$ 17,99 o quilo. Guaraná Antártica, 2 litros, R$ 6,99. Cerveja Brahma Lata, 350 ml, pack com 18 unidades. Nesta embalagem, a unidade sai a R$ 2,99. Cebola extra, banana nanica, melão, cenoura ou batata doce roxa, R$ 2,98 o quilo. Batata extra ou banana maçã, R$ 4,99 o quilo. Bernardão, 50 anos. R$500 mil em vale compras e 5 carros. Participe! Volta aqui com o doutor Leandro Souza para a gente falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Doutor, mais uma vez, obrigado. Rogério Prado de Uberaba. Ainda sobre renegociação de financiamento, mas uma situação diferente. O nosso amigo Rogério Prado conta o seguinte: ele contratou uma empresa para aí então pedir essa redução de juros na parcela de um veículo. A empresa não fez nada. Ele acabou que foi ao banco e fez uma renegociação e deu tudo certo. A dúvida do Rogério é justamente essa. Ele deve continuar pagando o carnezinho da empresa que ele contratou para renegociar o meu financiamento? Estou com uma parcela em atraso, estou quase terminando o carnezinho, o que devo fazer com eles? Já que não fizeram nada para me ajudar. Termino de pagar o carnê ou não, doutor? Pois é, aí a resposta é depende. Você tem um contrato com essa empresa. Nesse contrato, se houver uma cláusula específica de rescisão automática por inadimplemento, o que é o chamado inadimplemento? É o descumprimento contratual. Então você paga e a outra parte presta o serviço. Então, se alguém descumprir o contrato, se houver cláusula de rescisão automática, você basta notificar e não precisa mais pagar. Agora, se essa cláusula não existir, você tem que entrar com ação e pedir o juiz que declare essa rescisão contratual. E neste caso, aí você vai ter que requerer a restituição daquilo que você pagou e eventual indenização por perdas e danos. Então, depende de uma análise no contrato que você firmou com essa empresa. Doutora Rosilda, obrigado Rosilda pela participação. Ela conta que trabalhou numa empresa, entrava às 7 da manhã, saía às 17, não fazia horário de almoço. Quando entrava na empresa, o horário dos outros companheiros não batia com o horário de entrada, porque muitos ficavam no celular, não trabalhavam e queria que ela trabalhasse sozinha. Ela queria saber se podia, eu queria saber se podia trabalhar sozinha com uma equipe grande aí que não rendia o mesmo tanto, doutor. É complicado. Cada caso tem que ser analisado. A gente não pode falar assim, a regra ela é essa. Depende do que ocorre na prática. A questão de outros empregados não estarem cumprindo com as suas funções, é o empregador que tem que tomar a iniciativa. Agora, se você, porventura, estava sendo sobrecarregada em razão do não trabalho de outros, é o seu contrato que está com problema. E, neste caso, você pode sim, pode pedir o empregador que tome providências.
Caso contrário, você poderia realizar aquilo que está previsto na lei, que é pedir a rescisão indireta do contrato. Mas quando eu digo que tem que analisar, é porque a história ela precisa de ter um desfecho. Então, analisando e ficando constatado que o empregador sobrecarregou você de modo a superar suas próprias forças e a própria natureza do contrato de trabalho, ou seja, além daquilo que foi previsto, você poderia pedir a rescisão indireta, sair da empresa e receber os direitos como se a empresa estivesse mandando você embora. Mas tem que analisar, esse é o ponto. Doutor, o Cláudio está acompanhando aqui. Doutor, eu estou aposentado por invalidez. Quero saber se a empresa tem que continuar depositando meu FGTS, pois ainda estou registrado nessa empresa, tá? A qual só poderá dar baixa em meu contrato quando eu fizer 65 anos. Entendo que não há que se falar nesse depósito, pelo menos nesse primeiro momento. Uma vez que não há prestação de serviços, há uma suspensão ali do contrato de trabalho. Ora, não havendo trabalho, não há pagamento de salários. Quem tem que pagar, neste caso, em função do afastamento, ainda que por aposentadoria por invalidez, é o próprio INSS. Então, não há que se falar em pagamento de FGTS. Doutor, quem está conosco aqui é a Ereni. Eu e meu companheiro temos um contrato de união estável, né? Estou acompanhando o quadro Advogado do Povo, inclusive uma pergunta a respeito. Eu gostaria de saber como registrar a união estável, doutor? Cartório, né? Cartório. No próprio cartório ali de registros, né, de pessoas naturais, você pode efetuar ali esse registro da união estável de modo a dar publicidade. E hoje, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a união estável hoje ela tem os mesmos efeitos do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, no que toca a direitos hereditários e partilha de bens. Então, basta que você procure o cartório para essa finalidade. Vou só tentar ajustar aqui o microfone do doutor, que está falhando aqui. Temos muitas perguntas para você participar conosco. Olha só, estou recebendo aqui a pergunta da... Oi, meu diretor? Podemos? Eu vou ajustar aqui o microfone do doutor, vou mostrar para você uma reportagem sobre o aterro sanitário de Uberlândia, tá? Que evita poluição e gera aí mais de 21 milhões em crédito de carbono. E daqui a pouquinho a gente volta para falar dos seus direitos. Desde 2012, o aterro sanitário de Uberlândia conta com uma planta que capta e queima o gás metano, que é 28 vezes mais poluente que o carbônico, para produzir eletricidade. Tudo isso, claro, envolve uma série de procedimentos. A empresa ela vai receber esse resíduo pegado pela coleta convencional para fazer essa disposição. Quando esse resíduo ele é decomposto lá dentro do aterro, sem presença de oxigênio, se gera um gás, que é o metano. E aí, dentro do processo de concessão, eles poderiam fazer um investimento para poder aproveitar esse biogás e gerar energia a partir dele. Então, foi feito esse investimento, construiu-se a parte da planta energética, capta esse biogás e gera energia elétrica para mais de 60 mil pessoas. A operação é realizada por uma empresa italiana em parceria com a Limpebras, concessionária que administra o aterro desde 2008. No país, hoje, o aterro sanitário é a tecnologia que preserva e protege os recursos naturais desse lixo que a gente gera, né? Quando está tudo misturado, quando não tem como aproveitar, ele vem para o aterro sanitário. E é uma política pública de disposição adequada do resíduo para que ele possa ter esse longo tempo de decomposição. E a gente consegue aproveitar energeticamente esse biogás que é gerado pela decomposição desse resíduo. Ao todo foram comercializadas mais de 1.200.000 toneladas de CO2, o que gerou mais de 21 milhões de reais em royalties. O DEMAI ele tem 10% de royalties dessa venda de créditos de carbono, mediante a todo o investimento e a toda a tecnologia de operação instalada no aterro, fica por conta da empresa. Então, todos os custos disso por conta da empresa e nós recebemos esses 10% de royalties. E, claro, todo o valor do lucro é dividido entre Prefeitura, Departamento Municipal de Água e Esgoto, além da Limpebras, para serem reinvestidos no crédito de carbono. O manejo de resíduos sólidos na cidade, que contempla coleta seletiva, coleta convencional, compostagem, as próprias destinações finais de cada um com os catadores e com o próprio aterro, isso geram-se custos e todos esses recursos são reinvestidos para poder manter essa operação saudável.
conforme combinado, doutor Leônidas de volta para a gente responder a pergunta da Giane. A Giane está assistindo o programa junto com a mãe, Dona Vera. Um abraço para as duas amigas. Gostaria de saber do doutor o que devo fazer para renegociar uma dívida no banco, sendo que eles querem que eu pague um valor exorbitante que eu não tenho condições. Então, eu não tenho condições de pagar. Quero saber, eles não querem que eu vá ao juiz. De vez em quando bloqueiam o meu salário, tudo ou não. O que o doutor pode orientar aqui? Ela não tem condições de pagar e, vez ou outra, bloqueiam a conta dela, o salário dela, por conta dessa dívida, doutor. Primeiro, você pede um banco para que não sejam efetuados descontos nesses valores em função de ser salário. O que está previsto na lei? O salário é impenhorável. Esta é a regra. Nós temos a exceção. A exceção é a questão da pensão alimentícia. E o salário não pode ter uma penhora superior a 50%, conforme prevê o Código de Processo Civil. Então, você tem que notificar o banco para que ele cesse esse desconto. Quanto à dívida do banco, você pode propor uma ação na justiça e pedir a revisão desses juros, de modo que o juiz vai nomear uma perícia contábil para verificar se há ou não abusividade. E nesta ação judicial, se o banco não cumprir a determinação a seu pedido, você pode pedir uma liminar provando e alegando que é salário, que é impenhorável, para que não seja feito esse tipo de bloqueio. Então, veja bem, salário é impenhorável, à exceção quando a dívida é fruto de pensão alimentícia. Doutora Ariana, de Uberaba, ela conta que a filha tem autismo, grau 2 de suporte, e eles disseram que por ela trabalhar e receber um salário, a filha não tem direito ao BPC. Sou mãe solteira, tenho CAD único, as medições da minha criança são caras. O que posso fazer, né? Quais são os direitos dela numa situação como essa? Parece que sim. Aí a questão do benefício de prestação continuada, assistência social analisa o caso concreto dentro daquilo que está previsto na lei e concede o benefício. Se você não conseguir o benefício perante o INSS, ou seja, a gente chama de pedido administrativo, aí você vai ter que procurar um advogado para a juntada de documentos e te auxiliar para buscar esse direito pela via judicial. Doutora Carla, de Uberlândia, gostaria de saber por que demora tanto um processo para tirar meu ex-marido da minha casa, no qual fui beneficiado no programa Minha Casa Minha Vida. Lembrando que tenho 2 filhos e eu pago aluguel. Lembrando também que eu saí de casa em um momento que tivemos uma briga feia, no qual ele estava alcoolizado. Isso é um problemaço, é bastante difícil a gente dar uma opinião por que a justiça não tira uma pessoa agressiva de dentro de casa, uma vez que a mulher pode estar correndo um risco. Tem que ver o caso concreto, mas é importante você procurar o auxílio de um advogado para que possa peticionar o juiz da causa e determinar a saída dele do lar. Só colocando aqui, eu separei da pessoa, a pessoa só sai de casa se houver violência. Se não houver violência, ainda que ninguém quer que o outro fique ali do lado, não há na lei um instrumento que autorize, apenas em caso de violência doméstica. Agradecer, doutor Leônidas, pela participação, toda terça-feira conosco aqui no quadro Advogado do Povo. Obrigado, doutor. De nada, estamos à disposição. Até a semana que vem, prazer em recebê-lo, obrigado pela sua participação também. Olha só, gente, o Corpo de Bombeiros em Araxá foi acionado para capturar essa figurinha aí, um mico-estrela, que tinha se escondido atrás do painel de um carro de passeio próximo à manta acústica. De acordo com o dono do veículo, o macaquinho foi visto na rua e, ao tentar direcioná-lo para uma área de mata, ele acabou entrando no carro. Os militares conseguiram realizar a captura com segurança do animalzinho, que não apresentava ferimentos visíveis, foi devolvido à natureza. Olha só quanta simpatia do macaquinho escondido no carro. Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez sua companhia. Tá chegando ela, Vanessa Pires e o Band Mulher. Claro que você não vai perder, o nosso encontro está remarcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã tem Médico do Povo, combinado? Forte abraço a todos, tchau! Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol.
que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia, que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse uai pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo, e pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou